Meu nome é Henrique, vou apresentar hoje aí o Martin da unidade coronária. Então, é um paciente FE, masculino, de 78 anos, aposentado, independente para as atividades básicas e instrumentais. Ele veio encaminhado da equipe do marca-passo para uma avaliação aí de um cateterismo e de umas cintilografias que eles solicitaram ainda durante o acompanhamento ambulatorial, antes de uma indicação aí para terapia de ressincronização. Já previamente já foi indicado aí pela equipe do marca-passo. O paciente de antecedente pessoal ele tem uma IC de fração reduzida de 30%, tem um marca-passo de novembro de 2014 por um BAV 2:1 sintomático, é dislipidêmico, um transtorno de ansiedade, com DPOC já diagnosticado e a tabagista atual com uma carga tabágica de 50 maços ano. De medicação, ele chegou otimizado, nivaplatine 2 vezes, losartana, celozox 100 uma vez, espirono 25, AS, atorva, omeprazol, glicopirrônico e simbicorte da parte da pulmonar. Tá? No presente momento, então, quando ele chegou para a gente na consulta da coronária, ele relatava uma dispneia aos moderados esforços, iniciada no início da pandemia, o qual relacionado aí com o início, a ocasião que ele tinha voltado ao tabaco, né, e uma ausência de atividade física decorrente da pandemia. Referiu uma melhora aí, na verdade, não completa, mas com prescrição dos medicamentos inalatórios para a parte do pulmão. Quando ele questionado a questão de angina, dispneia pleurática noturna, sintomas de CI, ele negava. Não tinha um bom controle PA em domicílio. O exame físico dele, então, tinha uma PA de 11,6, uma frequência controlada de 60, de alteração só questão pulmonar, que tinha sibilos difuso, sem outras alterações de diagnóstico do exame físico. O laboratório dele da primeira consulta, que chamava atenção, é só um LDL aí de 83, sem outras... LDL 91, né? Sim. O eletro dele da admissão, então, ele tinha o bloco, na verdade, o ritmo de marca-passo, né? Tinha extrasístoles supraventriculares. Se alguém quiser comentar alguma coisa do eletro. Então, o raio-x dele é praticamente longilíneo, parece um tórax de DPOC, né? Um arco aórtico proeminente, uma bolha gástrica também proeminente, sem outros comemorativos também. Já tinha uma espirometria, né? Que tinha um diagnóstico com slope de 31 e um VO2 pico de 13,8, já ajustado para o peso corporal. O eco dele tinha uma fração de ejeção de 30%, um pouquinho dilatado, sem também outros comemorativos. Tinha uma hipocinesia difusa e um movimento assincrônico do CEPO, além de uma IM de grau mínimo. No programa de 2014, ele tinha 55% de fração de ejeção, né? Então, a gente teve uma queda. A história dele, se vocês olharem, é de alguém que talvez tenha desconforto respiratório relacionado ao pulmão. Tem vários comemorativos. Se você escutar essa história, a princípio você pensa que ele piorou de novo por conta de ter voltado a fumar, de parar a atividade física, o exame físico confirma a presença de sibilos, então... Todavia, o que foi feito? Vamos lá. Bom, antes ele foi solicitado para investigação aí dessa questão da dispneia, né? Ele tinha o desincronismo, né? A questão do marca-passo com bloqueio de ramo esquerdo. Foi solicitado uma coronarografia. Vai sentir depois assim. Então foi solicitado uma cintilografia, que veio uma alteração, passar para o sentido. Vou chamar o Dr. José Soares para comentar a questão da cintilo. Tá? Dr. José Soares, chefe de medicina nuclear, e vai comentar a cintilografia hoje para a gente. Então, esse paciente fez uma cintilografia de perfusão miocárdica, aí já chama atenção, que hoje são os métodos, foi solicitada com talho. O talho, ele é reservado hoje para avaliação de viabilidade miocárdica. Né? O pessoal do marca-passo pede bastante até antes de colocar marca-passo, para ver se está tudo viável, principalmente a parede lateral, talvez seja
um vício lá que pediram contábil, mas a maioria das cintilografias, estresse, repouso, para avaliar, né, presença de isquemia, estresse induzido, a gente faz com MIB. Sim. Então, foi feito com talho, por solicitação, e ele fez com estresse, foi feito com dipridamol, e aqui nós temos o estresse em cima, o repouso embaixo. Esse corte chama pequeno eixo, olha, estou indo aqui do ápice, vamos seguir o estresse até a base. Aqui é septo lateral anterior inferior, e é o que eu estou tendo aqui, septo lateral anterior inferior. Aí as regiões mais apicais, indo até as regiões basais. Quando chega o septo membranoso, isso aqui é normal, né? Aqui não tem mais captação, aqui é normal. Depois eu vou comentar os achados. Esse aqui é o longo eixo vertical, aqui parede anterior, ápice inferior, da inferior para anterior, então aqui é inferoseptal, e aqui seria a anteroseptal, né? Só porque ele está indo da inferior para anterior, a ponta, parede anterior, ápice inferior, estresse, repouso. E aqui é o longo eixo horizontal, septo ápice lateral, septo ápice parede lateral. Eu estou indo aqui aliás, aqui eu estou da inferior para anterior, aqui do septo para lateral. Então, anteroseptal, anterolateral, inferoseptal, inferolateral, inferoseptal, anteroseptal. São os cortes tomográficos da medicina nuclear que a gente reconstrói em cima dos eixos cardíacos. Dipridamol em cima, a redistribuição tardia, no caso do talho, a imagem é chamada de redistribuição, você só injeta uma vez, injeta o material no estresse e depois faz a imagem de redistribuição, no caso tardia, que a gente tem feito, pensando em viabilidade do miocárdio. Vocês vejam que existe, primeiro aqui eu estou bem na ponta, olha, a região septal apical. Tá? Os segmentos são divididos em 17 segmentos, conforme o padrão, né, da American Heart. Existe uma hipocaptação aqui, né, no estresse, bem evidente na região septal apical. Aqui a lateral apical está normal, aqui não tem quase septal apical. Na redistribuição, tem uma melhora muito michuruca aqui, mas tem. E aqui eu estou subindo, eu tenho anteroseptal médio e anteroseptal basal. Eu tenho também, aí a gente compara com a melhor parede, que é a lateral aqui, tá? Existe uma hipocaptação, eu chamaria de discreta, moderada, na anteroseptal média, tá? Menos evidente, mas também presente na anteroseptal basal. E o que acontece na redistribuição? Há uma melhora aqui, tá vendo? Ela é uma hipocaptação que não é tão importante, mas tem uma melhora, então uma transitoriedade. A inferoseptal, aqui, média, também mostra uma hipocaptação discreta e aqui com uma pequena melhora, um pouco menos evidente do que a anteroseptal. E tem uma ponta aqui também, então a gente confirma aqui a inferoseptal sem melhora significativa, aqui para cá, anteroseptal com uma melhora, e aqui nós estamos perto da ponta, tem septal apical, a ponta melhora um pouquinho também, tá vendo o ápice? Então, o que a gente tem? Um septo apical transitório significa o quê? Que no estresse houve uma hipoperfusão na redistribuição aqui, que seria o repouso, teve uma melhora, sinal, aspas, de isquemia, numa interpretação clássica. E a anteroseptal também, tudo de grau mais discreto, e a inferoseptal já com um grau que não melhora tanto na redistribuição. A gente chama de uma persistente discreta. E a ponta dele, o ápice, tem uma transitoriedade, mas fica um buraquinho aqui, tá vendo? Septo apical, ápice. Vamos passar para frente, que a gente tem agora a imagem do gate. A fração de ejeção aqui, nossa, foi 41%, né, pós-estresse, que o talho só faz uma. Quando é MIB, você adquire as duas por uma questão de estatística de contágio, de repouso e pós-estresse. No talho, em geral, a gente faz uma só. Veja o movimento dele, desse septo, ó. É cinético mesmo, né? Septo apical, ele na sístole, a diástole está aqui, a sístole, a redinha fica na diástole, e tem uma discinesia.
e também na ponta. Vamos voltar aqui para as imagens. Então, tem sinais de transitoriedade de grau discreto, anteroseptal médio-basal, principalmente, o septal apical, um pouquinho da ponta, e persistência inferoseptal. O que acontece no bloqueio de ramo esquerdo? Ou marca-passo com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Existe toda uma alteração cintilográfica na parede septal, que é como toda aqui, ela está bem evidente. Antero-ínfero é o septo praticamente inteiro, que pode ser desde hipocaptação transitória, quando eu faço, né, o estresse, que é, aspas, isquemia, estresse induzido, ela pode ser persistente, de grau mais discreto, e ela pode ser ainda mista. Umas têm transitório e outro grau de persistente. Então, avaliar a coronariopatia de DA, principalmente em bloqueio de ramo esquerdo, que altera o septo, é difícil pela cintilografia. Agora, é importante lembrar, então, esses achados todos podem ser relacionados à presença de bloqueio de ramo esquerdo, que pode dar tanto transitoriedade, pode dar tanto persistência, e a gente está relacionando isso com o BRE. Agora, é importante frisar também que as outras paredes, parede inferior, parede lateral, não é prejudicada a análise cintilográfica de isquemia nessas paredes por conta do bloqueio de ramo esquerdo ou marca-passo. Então, a gente não tem problema aí. 3, embora seja falso positivo aí para coronariopatia de DA, né, porque a gente sempre põe no laudo, pode ocorrer na presença de bloqueio de ramo esquerdo. E embora seja isso, a gente sabe que tem bloqueio de ramo esquerdo que vem e é normal, né? É normal, função normal, esses têm o melhor prognóstico. Normal que eu estou dizendo no território da DA, septo, perfusão normal, não tem nada. Aqueles que têm algum grau de transitoriedade têm uma evolução pior. Então, isso é sabido. Independentemente da doença coronária. Independentemente da doença coronária. Então, é um caso que, primeiro, as alterações elas não são de grau importante do ponto de vista da transitória, aspas, isquemia, estresse induzida, e podem ser atribuídas aí ao bloqueio de ramo esquerdo. Só mais uma coisa, para eles entenderem. Não sei se vocês já pediram TAG alguma vez. Se vocês sabem qual é a diferença fundamental. Você viu o talho, é injetado uma vez só, e você faz estresse e repouso com um talho. Depois você fez com 24 horas, provavelmente, uma reinjeção para avaliar a viabilidade, que geralmente é o perfil, não é isso? Isso. Quando tem mesmo pesquisa de viabilidade no infarto agudo, né, é isso. A gente vê que não melhora a parede, que tem muito defeito, aí pode fazer a reinjeção. Mas, quando você faz um MIB, você não consegue avaliar de uma forma correta uma área que não capta, não quer dizer que não possa captar com talho. Então, essa é a diferença, mas a gente fundamentalmente procura isquemia, né? Quando a gente pede viabilidade hoje em dia, a gente está indo para a ressonância, não é isso? Só para vocês saberem. Obrigado. E agora, por conta disso, o caso não tinha chegado a nós. Então, foi feito esse exame, e daí ele fez uma CINE. E depois da CINE foi encaminhado para a gente decidir o que fazer. Para saber se a gente faz alguma coisa ou se ele vai fazer a ressincronização. Para melhorar a função. Bom, aí depois, vocês vejam assim. Depois desses achados, então, solicitaram um CAT, né? Após esse CAT, ele foi encaminhado para a coronária para a gente avaliar quanto ao resultado. Eu queria chamar o Dr. Carlos Campos para avaliar essa questão das imagens do cateterismo. Bom dia a todos. Carlos aqui. Vamos comentar a coronariografia desse paciente. Então, primeira projeção, uma oblíqua anterior direita caudal. A gente vê aqui terço médio distal da artéria circunflexa e um ramo marginal ou diagonais, não dá para dizer exatamente nessa projeção, sem lesões obstrutivas. Quando a gente examina a coronária esquerda nessa PA cranial, a gente vê uma placa moderada no máximo, terço médio da artéria descendente anterior. Tá?
daria aí uns 50% de obstrução. Tá? Ramo diagonal ou diagonais, a gente precisa ver uma spider para definir isso melhor. Sem lesão obstrutiva, né? Então, basicamente, na descendente anterior, essa lesão moderada aqui antes do primeiro septal. Eu continuo achando essa lesão moderada, que talvez um pouquinho mais do que na projeção anterior, uns 60%. Tá? O terço médio da DA, o terço distal da descendente anterior é bom. Carlos, Sim. a impressão inicial que me deu, né, é que esse coração é dilatado mesmo. Sem dúvida. Está tudo esticado. Isso, perfeito. Isso. Concordo. Vai de acordo com o que o eco tinha demonstrado, 30% de fração de ejeção, né? 68, né? 68. Não, é 58. 58, né? Como tinha um vermelho lá em... Eu sei, mas veja bem, o que eu quis trazer aqui, cara, por conta disso, olha só, você pede o exame, que eu não sei qual foi o objetivo, volta para o ambulatório e resolve achar que tem que pedir carro. Quando, na verdade, provavelmente foi pedido para avaliar se a parede lateral iria melhorar com a sincronização. Se é que a piora dele tem a ver com o miocárdio, né? Porque ele tem os outros fatores. Não, tá certo. Esses casos são ótimos, eu acho. Por isso que eu quis trazer, porque isso não é comum a gente ver, mas que acontece só no recorre, entendeu? Entendeu agora? Será? Não. Aqui Eu acho que acontece nos outros lugares, mas nos outros lugares eles estão estente na DA. Isso. Exato. É pior ainda. É isso. Pior ainda. Ok? Eu acho importante. Obrigado. O que foi? Para na direita não tem lesão significativa. Exatamente. Na direita é lisa. Então, provavelmente isso é um achado. Obviamente é um achado. A partir de uma investigação que eu não sei exatamente qual foi o princípio. Se for para avaliar a parede lateral, né? Pela cintilografia, que é que você falou. Às vezes também, essa questão que você levantou é muito importante, como pedir, né? Como faz mais óbvio, ressonância mais na viabilidade, mas toda vez que querem investigar a viabilidade, existe a possibilidade de fazer. Se o paciente não admite estresse, porque está complicado, repouso e redistribuição tardia. Isso dá problema lá na hora de pedir, porque tem muita solicitação de exame, nem sempre. E se ele pode fazer estresse, o que é melhor, aí para viabilidade, faz o estresse, redistribuição, pode fazer a reinjeção. Tá? E tem o PET também para a hibernação. Sim, sem dúvida. A gente está lá disponível e a hibernação. Agora, Que geralmente é um raciocínio diferente. Você já tem um indivíduo com cinematografia e tem paredes que não se movimentam, aí você vai querer saber se a dúvida da ressonância e a hibernação. Agora, vou fazer uma pergunta provocativa para vocês. A gente, com alguma frequência, a gente vê lesões moderadas serem isquêmicas, né? Com relação à angina, esse paciente não tem angina. Por outro lado, tem 30% de fração de ejeção. Então, não vale a pena uma investigação adicional dessa lesão moderada? Eu acho que não. Apesar dos 30% de fração de ejeção e dessa queda de fração de ejeção, primeiro que essa não é o padrão de uma miocardiopatia isquêmica, né? Se a gente for pensar numa doença uniarterial de descendente anterior, eu pensaria em algo segmentar relacionado à parede anterior. Ele dilatou muito a cavidade, é uma hipodifusa, não é o padrão. A minha pergunta é, essa não é uma coronariopatia que merece tratamento, porque se tiver isquemia, vale a pena ser tratada? Por causa da fração... Não que essa placa na DA causou piora da função, mas uma lesão na DA terço médio, que pode ter isquemia, um paciente com 30% de fração de ejeção. Eu acho que não vai mudar nesse caso, cara. A minha impressão eu acho que aqui você tem um histórico. Talvez dê para entender que ele não deve ter piorado, porque tem uma lesão moderada. Muito provavelmente ele tem uma miocardiopatia aí por trás, que levou ao bloqueio do ramo esquerdo, que está com uma capacidade
não sei quantos anos, eu não pensaria na doença coronária. Nem eu acho que, mesmo o padrão cintilográfico, não é um padrão cintilográfico clássico para essa lesão que a gente vê na descendente anterior. Não sei se o professor, a gente acha muito mais, é uma isquemia muito mais septal, que eu vejo muito mais correlação com o bloqueio de ramo esquerdo. E a parede anterior, eu esperaria uma isquemia um tanto quanto diferente se fosse essa descendente anterior. É muito comum a gente ver isso, não. E é terço médio, né? Terço médio. É verdade que o primeiro septal é depois da lesão. Sim. Mas eu não me preocuparia com isso, não. Eu nem pediria a parte. Esse é o detalhe. Eu não ia para trocar, vai pedir outro sentido. Tá bom, tudo bem. Mas é interessante, sabe por quê? Que também não tem você pedir. Que fosse outro paciente, sem esse Ficou na investigação da miocardiopatia. eu tenho uma lesão moderada, com esses achados, não dá para saber, né? Se é isquemia do bloqueio, ou se tem uma isquemia nesse tempo. Mas é que, veja, Mas aí os comemorativos agora são outros. o problema todo é a lógica de você pensar uma coisa ou outra. Se você recebe um indivíduo que tem um bloqueio de ramo esquerdo, tem espinéia, você vai querer investigar uma causa para isso, é uma coisa. Agora, quando você tem um indivíduo que tem uma história longa, que já tem uma capacidade, ele tem uma doença miocárdica, eu acho que essa que é a diferença, cara. Depende muito de como o paciente vem. Ou seja, a história continua sendo definida e importante para definir o que você vai fazer. Senão, não precisa da história. Você acaba só usando imagens e vai cometer engano, frequentemente. Mas a questão que eles pediram, né, como o Bruno mencionou. Lu? Oi, doutor Zalan? Pois não. Um instantinho que o senhor já fala, tá? Pois não. Teve uma queda de transmissão de 55% para 30%, né? Isso acontece só com infarto, querida. Não tem jeito de uma DA com 50%, 60%. Sim, eu entendo, chefe. Talvez do contexto. O que eu estou querendo Eu dizer. concordo com o senhor, eu também acho até que. Você viu que na próxima inversão do rate ele não deu 30, deu 41. E que deveria ser até menor, com base no ECO. Exatamente. Que o ECO não estava tão... É importante dizer que essa cintila ela foi feita posteriormente ao CAT. Eu até entendo a realização de um CAT em alguém que perde fração de ejeção de 55 para 30 na investigação de uma possível miocardiopatia. Tá? Depois desse CAT, eu não entendi a cintila, eu não teria feito a cintilografia. Talvez o CAT, no nosso contexto, eu teria ter feito, nesse sentido da investigação da queda de fração de ejeção. Não acho errado a solicitação da cineangiocoronariografia nesse caso. Agora, talvez com esse CAT, eu não sei, sem angina, sem nada, talvez eu não tivesse pedido a... Talvez o que o Carlos queira dizer que no mundo ideal, se a gente tivesse FFR para todo mundo, talvez no CAT ele tivesse feito um FFR dessa lesão. E se desse positivo, podia ser tratado e eu acho que não ia mudar a evolução desse. Exato. Sim, da disfunção ventricular, Ele concordo tem doença totalmente. da disfunção infarto para ventricular. ser influenciado por uma A disfunção lesãozinha. ventricular eu concordo. Mas eu estou dizendo que nesse contexto... Eu não acho que a coronariopatia tem relação com a disfunção ventricular, são coisas separadas. Sim, eu entendi. A minha dúvida é se essa lesão, num paciente com disfunção ventricular, se ela tiver isquemia, se ela não vale a pena ser tratada. Essa é uma dúvida que a gente não sabe. Né? Na verdade, esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Eu não acho que tem relação entre a coronariopatia e a disfunção. Eu acho que são coisas separadas, mas... Sim, exato. Esse é um negócio legal, porque eu canso de discutir isso muitas vezes com o pessoal da insuficiência cardíaca, Carlos, que vem na enfermaria discutir comigo casos de pacientes com disfunção ventricular e tem doença coronária associada. E que, nitidamente, a insuficiência cardíaca não é pela doença coronária. E aí, o que a gente faz? A gente trata, a gente não trata? Eu sempre digo, olha, nesse caso, se o objetivo for melhorar a fração de ejeção, não adianta tratar, às vezes, a coronariopatia, que não vai melhorar a fração, porque você tem uma outra miocardiopatia por trás disso. Então, se ele está internado por IC, descompensada, se vocês estão avaliando ele para transplante, não é tratar essa doença coronária que vai melhorar a disfunção e vai tirar ele da fila de transplante. Eu sempre deixo isso bem claro para eles. Porque é óbvio, concomitantemente a várias das patologias que levam à disfunção ventricular, muitas delas são fator de risco para a doença coronária. Então, você vai pegar um cara com uma miocardiopatia isquêmica, que tem doença isquêmica hipertensiva, que tem doença coronária. Você vai pegar um cara que tem
disfunção ventricular em função, hoje muito se fala do diabético, que evolui com disfunção ventricular, e que tem doença coronária associada. Doutor Dalan, quer falar? Pode falar, por gentileza? Pois não, bom dia. Bom Hoje dia. vou falar como clínico hoje. Aliás, eu vou só complementar, porque acho que já foi muito bem discutido e abrilhantado aí pelos Zé Soares e pelos Carlos Campos, o que tem de importante nesse paciente. Fazendo um resuminho rápido, um paciente de 72 anos que em 2014 ele apresentou um BAV 2:1 quando implantou o marca-passo. E vocês passaram rapidamente pelo raio-x de tórax dele. Eu achei muito interessante o raio-x desse paciente. Primeiro, porque ele tem um enfisema importantíssimo. Segundo, o coração dele é uma gota, né? Apesar de ter hipertrofia, lembra até aquelas endomiocardiofibrose, com aquele ventrículo esquerdo mais amputado, mas é bem interessante. Mas não é isso que eu queria comentar. Meu comentário é o que já muito bem colocado por vários, é que ele tem um acompanhamento de eco, em 2014, com 55% de fração de ejeção, e um atual com 30%. Então, alguma coisa deteriorou esse ventrículo. Mas esse é o exemplo típico que provavelmente não foi a doença coronária, pela lesão única de DA, uma lesão moderada, como o Carlos falou, uns 30%, uns 50%, 60%. Então, ele tem algo a mais que comprometeu esse ventrículo, que deu essa miocardiopatia, que não a lesão coronária. Se trata ou não a lesão coronária, ele está no momento assintomático e tem 78 anos. Eu acho que poderia até dilatar muito fácil aí, o Carlos faz isso de uma maneira brilhante e simples, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que é o caso realmente de se estabelecer por que ele teve essa miocardiopatia e, eventualmente, adequar esse marca-passo. Parece que ele vai trocar o marca-passo agora e, por ocasião, por oportunidade, é que estavam pensando em, eventualmente, fazer alguma outra intervenção coronária, se necessário, que eu acho que não é o caso. Ele vai fazer, na verdade, ressincronização. Certo. Marca-passo novo com ressincronização.